O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, Pronunciasse meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Quis provocar, que é para ver se vocês acordam para começo de conversa. E para nos recordar que hoje, meus filhos, a palavra-chave que Deus nos dirige é vocação. Observaram? Prestaram atenção? Hoje nós vimos a vocação de Isaías, a vocação de Pedro e dos primeiros apóstolos. E São Paulo, falando da sua própria vocação, fala: por último chamou a mim como a um abortivo. Meus filhos, para entender, vocação ao pé da letra significa um chamado. Ou seja, nós não provocamos a nossa própria existência. Observem bem, nenhum de nós provocou a própria existência. Nós existimos, se a gente for dizer de uma causa mais próxima, porque os nossos pais se conheceram, se atraíram um para o outro, foram chamados, porque não entender também assim, foram chamados um para o outro, corresponderam a este chamado. E graças à união de ambos, nós fomos gerados, fomos chamados à existência. A própria vida é uma vocação, é um chamado. Ninguém existe para simplesmente morrer. Nós existimos para viver. E enquanto vivemos, diversos desafios nos são propostos e temos que fazer escolhas, temos que tomar atitudes. Muitas vezes temos que construir, às vezes precisamos também destruir. No entanto, todos nós, enquanto correspondendo ao chamado da vida, queremos fazer algo de diferente dos demais. Queremos fazer algo de diferente dos nossos pais
queremos ter condições melhores do que aquelas que, tivemos por parte de quem nos gerou e assim por diante. Sempre somos chamados a algo. As provocações que a vida nos dá, por que não dizer que são também alguns chamados? Porém, se formos numa visão mais ampla e mais profunda, esse chamado à vida não foi necessariamente por nossos pais, até porque eles também foram chamados. Se Deus, que é amor, nos criou à sua imagem e semelhança, Ele nos criou para amarmos. E é justamente porque nos ama e ama todos os outros que vai nos fazer algumas provocações e algumas propostas. Porque quando entendemos a própria existência como um chamado de Deus, a gente não passa por esta vida empurrando ela com a barriga, como se diz no popular. A gente faz a diferença para o bem, deixando aquelas marcas que possam tornar a vida de outros um pouco melhor. Da mesma forma também, a vocação, que muita gente só entende como aptidão profissional, pode observar toda vez que alguma escola ou consultório de psicólogo faz teste vocacional, deveria mudar o nome. Deveria se chamar teste de aptidões. Não é teste vocacional. Alguém, por exemplo, pode ter aptidão, vamos supor, de decorar coisas da lei e talvez até se juntar com outros para defender o direito, mas não significa que aquela pessoa sirva para ser advogado ou juiz. Alguém pode ter, por exemplo, aptidão para dirigir muito bem, mas não significa que tenha que conduzir um caminhão ou um ônibus. Se fosse Itabaiana, um caminhão, né? Alguém pode ter aptidões, por exemplo, para explicar bem qualquer assunto, mas não significa que vá exercer a profissão de professor e assim por diante. A vocação que eu quero dizer aqui é uma provocação que Deus nos faz para que a nossa existência tenha sentido e para que a nossa existência, enquanto passagem nesta terra, nos prepare e nos torne aptos para a eternidade. Deus nos chama a uma vida e a uma vida com Ele. É a partir daí que todo o resto vai encontrar a sua razão de ser, a sua explicação. Deus chamou os nossos pais a ser um para o outro. Deus chamou os nossos pais a formar família, a ser esposo e pai, a ser esposa e mãe. Isso é muito mais do que uma profissão. Isso é um conjunto de ser e de fazer que faz com que a pessoa se realize, ame e provoque nos outros também o desejo de amar. Porque todo chamado de Deus, Deus só atrai para si aqueles que, tendo abertura de coração, serão também instrumentos para atrair outros mais a Deus. Essa é a explicação de toda e qualquer vocação. Encontramos-nos com Ele, nos assustamos, nos achamos indignos, pequenos demais, não preparados, mas à medida que confiamos e fazemos com Ele esta parceria de existência, acabamos também por atingir outros mais. Porque, meus filhos, o amor é assim, ele nunca se fecha em si mesmo, ele se amplia, ele atinge os que estão ao redor. O amor faz com que muita gente queira amar também. Ou, se alguém, por exemplo, rejeita o amor, pode ser que o amor praticado por um pode causar inveja, repulsa e ódio em quem não tem mais nenhum amor dentro de si. Mas o amor geralmente se expande
atinge os outros e provoca os outros a agir do mesmo jeito. Cada um de nós pode se encontrar com esse Deus que é amor em diversas circunstâncias. O profeta Isaías teve uma experiência do encontro com Deus na liturgia do templo. Muita gente se encanta quando vai à igreja, numa liturgia bem celebrada, o povo cantando com fervor e não apenas duas pessoas com o microfone dando show sozinha. É bonito quando o povo canta com fervor. Nesse sentido, eu não dou nota 10 a Laranjeiras não, viu? Às vezes é decepcionante, uma cidade de músicos. Verdade, Laranjeiras é conhecida lá fora como a cidade de músicos. E tem muitos com habilidade para isso. Mas é tão difícil encontrar alguém que toque um órgão, um teclado numa missa no domingo de manhã. Vocês percebem, não? Uma vez foi engraçado. Quando eu estava em Itabaiana, teve alguém que foi a uma missa na minha antiga paróquia, e lá também eu tinha dificuldades de ter músicos. Me convidou para celebrar a novena na comunidade deles, que era de outra paróquia. Aí eu cheguei para celebrar a novena, aí encontrei um teclado e um violão encostados assim, e o povo cantando sem instrumentos. Aí eu chamei alguém, um ministro lá, e perguntei, mas eu estou vendo ali um teclado e violão, ninguém aqui toca não, a missa fica mais bonita. Não, padre, disseram para a gente que o senhor não gosta não que toquem na missa. Vige que imbecilidade. É igual o outro que foi me oferecer café na hora do jantar e disse, eu não tomo café à noite não, só de manhã, no máximo até meio-dia. Espalhado dizendo que eu não gosto de café. Olha que absurdo. Brincadeirinhas à parte, vocês já entenderam o recado. Eu estava falando de quê mesmo? Pois bem, o profeta Isaías, ele teve a experiência de sua vocação, o encontro com Deus, porque ele se sentiu atraído, provocado, chamado, diante de quem ele se sentiu pequeno e indigno, mas em quem confiou, e por quem deixou-se purificar de sua indignidade, da sua pequenez, de suas faltas e seu pecado. Foi numa liturgia celebrada no templo em Jerusalém, certamente. As nossas liturgias deveriam ser também testemunhos de que Deus está entre nós. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Tá mesmo? E por que essa cara de burro quando foge, quando diz o povo? Se Ele está no meio de nós, tudo aqui deveria transparecer esta presença dEle. Nossa disposição, nosso ânimo, o fervor com que a gente canta, aquela força como a gente responde a um amém. Quando a gente termina a oração eucarística por Cristo, com Cristo, aí o povo não diz amém, o povo faz só um suspiro. Amém. Já viram? Tudo deveria transparecer essa presença de Deus. Não apenas porque Ele é fiel à sua palavra e está, independentemente da sua cara feia ou bonita, independentemente se você grita ou silencia, independentemente se você preparou-se bem ou não, Deus vem, fala-nos, age entre nós, dá-nos a sua graça, desce do céu, transforma o pão e o vinho no seu corpo e sangue, vem participar de verdade da sua vida a partir da comunhão e vai com você de volta para casa, embora você muitas vezes não se toque. Mas na liturgia é o lugar privilegiado onde Deus se comunica a nós. Nesse sentido, eu louvo bastante a atitude dos orientais. Os cristãos do Oriente, os ortodoxos também, eles entendem que a liturgia é o lugar teológico por excelência. Para nós, falou de teologia, o povo pensa logo em estudo, em faculdade, em universidade. Mas para o Oriente não é assim. Theos, em grego, é Deus. Logia, que muitas vezes o povo aqui traduz como estudo, mais do que estudo significa comunicação, transmissão. Deus se comunica na sua casa, no momento que Ele escolheu e da forma que Ele escolheu. Então, meus filhos, a nossa liturgia
deve ser um momento privilegiado de encontro com Ele, onde a gente, ouvindo dele as suas provocações, a gente é chamado a dar uma resposta. E nada de ficar naquela falsa humildade, eu não sou digno, e com isso abraça a covardia e dá as costas e vai embora. Isso é coisa de gente covarde, não é humildade. A humildade, mesmo a gente batendo no peito dizendo, eu não mereço, eu não sou digno, mas eu estou aqui. Deus é mestre em pegar o que não presta. Olha para mim, por exemplo. Deus é mestre em se utilizar daquilo que é fraco, que não tem futuro nesse mundo. Eu sei disso na pele. E a partir daí, se a gente se dispõe, meu Deus do céu, Ele vai além das nossas imperfeições e dos nossos limites. Então, essa história de dizer eu não sou digno, isso é conversa para boi dormir. Nenhum de nós é digno de nada. Nenhum. Desde o mais simples fiel até aquele que está no mais importante posto da igreja, que é o Papa Francisco. Nenhum de nós é digno. Mas só aqueles que, mesmo batendo no peito, pedindo perdão, confiam e se lançam, é neles que Deus vai agir em favor de todos. Isaías teve o seu chamado numa liturgia. Já Pedro e os outros tiveram o seu chamado num dia normal de fracasso. Olha que coisa. Uma noite inteira tentando pescar, não conseguiram nada. Estava todo mundo cansado, ele queria dormir. Jesus pede emprestado a barca. Imagina a cara que ele pode ter feito naquela hora, né? Afasta um pouquinho, dirige a pregação. Pedro percebe algo grande, algo excelente naquilo que está dizendo Jesus. E depois nosso Senhor faz uma provocação. Vai para águas mais profundas, lança a rede para a pesca. Já imaginou o que passou na cabeça de Pedro? Esse cara nem é pescador, ele não entende de pesca não. Pode ter pensado assim. Porém, a força da personalidade de nosso Senhor e das palavras, certamente, que ele dirigiu ao povo naquele dia, fez com que Pedro repensasse algumas coisas. A palavra que traduziu para o português é mestre. Trabalhamos a noite inteira. A palavra mestre ainda não diz tudo da palavra original grega, que significa assim, alguém que está numa posição muito mais elevada do que eu. Não é somente dizer o rei, o soberano, o senhor, não, nada disso. Tentamos a noite inteira, ou seja, Pedro começou a ver Jesus não mais como alguém comum, mas como alguém numa posição elevada, seja de sabedoria, seja da própria pessoa, personalidade. Digamos assim, Pedro nesse momento teve mais temor de passar vergonha alheia, vamos dizer assim, e depois de Jesus ter dito umas palavras que cativou aquela multidão, não tinha como dizer não a ele. Tem certas situações, meus filhos, em que a autoridade não é um título que diz que o fulano tem. Não é um título acadêmico, não é uma ordem dada pelo superior dizendo este aqui é o gerente, aquele ali é o chefe, aquele ali é o pároco, aquele ali... Não é nada disso. Tem momentos que a autoridade é pela coerência da pessoa que está ali, nos dirigindo a palavra, doando a vida, sendo presença para valer. E foi, acredito que exatamente por isso que Pedro obedeceu. Em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. Uma provocação. Entendeu? Primeiro uma provocação, e depois tira o pró e fica vocação. Até porque o prefixo pró quer dizer em favor de, que conduz a, que nos direciona para tal outra coisa que vem logo em seguida. Não é à toa que quando a gente vai fazer uma campanha diz pró tal causa. Não é prol, não, colocando um L no final, né? Tem gente que vai escrever disso em prol, não.
Sei lá, isso é um pouco estranho. Então, provocação. Lança as redes para a pesca, vai para águas mais profundas. Mestre, tentamos, não conseguimos, mas já que foi o Senhor que falou, bora. E foi tanto peixe. Diante do sinal, o espanto, sempre é assim. Quando a gente responde uma provocação, a gente se espanta com os resultados, que a gente sabe que se fosse depender só de nós, não teria conseguido. Nos surpreendemos várias vezes. A gente às vezes vai fazer algum tipo de serviço tremendo de vergonha, tremendo de medo, com receio de ser mal recebido, não é assim? Quem começa um trabalho pastoral sabe o que eu estou dizendo. As primeiras visitas, você treme, você fica sem saber o que vai dizer direito, né? Você treina um monte de coisa na capacitação, mas quando chega na hora, dá um branco. E agora? A gente vai fazer o quê aqui mesmo? E à medida que você vai entregando-se àquela provocação que foi feita, você vai se surpreendendo com as respostas, com os resultados. Pedro se surpreendeu, ficou espantado e começou a ter uma nova visão. Não viu Jesus mais como alguém eminente, elevado, como mestre, mas já espantado se prostra e chama ele de Senhor. Em grego é usada a palavra Kyrios. Daí vem Kyrie eleison, né? Lembra que às vezes vocês cantam muitas vezes sem entender o que estão dizendo? Kyrie, ó Senhor. Eleison. Eleison quer dizer, Ele tem piedade de nós, Ele nos olha, Ele nos dá atenção, Ele se desdobra em nosso favor. A palavra eleison em grego significa tudo isso junto. Ó Senhor, Tu te compadeces de nós. Mais do que uma súplica, é uma afirmação da misericórdia de Deus. É isso que a gente reza, é isso que a gente canta. Então Pedro, que antes tinha dito, mestre, tentamos, não conseguimos, mas porque o Senhor falou, eu vou obedecer, agora se espanta e diz, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Isaías também, diante da glória de Deus e da provocação, ele disse o quê? Ai de mim, sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo impuro. E Deus purifica. E Pedro diz, Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus também o purifica. Não tenhas medo, de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Na compreensão hebraica, especialmente no tempo de Jesus, o mar era visto como símbolo do mal. Então dizer pescar homens significa arrancar as pessoas das garras do mal e do maligno e trazer para a graça, para a santidade, para a vida, para Deus. Resgatar os outros. Quem de nós seria capaz por conta própria? Se não fosse nosso Senhor dizendo, eu quero você, eu vou estar com você. E na hora H não será tanto você, será mais eu. Toda vocação, meus filhos, é assim que acontece. Uma vez que estamos provocados, que percebemos nossa pequenez, que não estamos preparados, mas confiamos que foi o Senhor que nos chamou, nos colocamos à disposição dEle, para quê? Para inventar a roda? Para achar que eu agora sou o Messias, sou a salvação da humanidade? Não. Eu preciso ingressar completamente no meio daqueles que, já tendo respondido ao Senhor antes de mim, assumiram da parte dele uma missão específica. E devo, com eles, continuar a transmitir o que o Senhor transmitiu e deu como ordem. Vão, anunciem, vão, evangelizem, vão e ensinem. Eu mesmo os transmiti aquilo que eu recebi. Diz o apóstolo na nossa segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E aqui São Paulo diz o núcleo da fé. Eu vos transmiti
em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. O quê? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que depois apareceu a Pedro e aos 12, depois a mais de 500 irmãos, a maioria deles ainda vive, alguns já morreram. Depois a Tiago, depois apareceu aos apóstolos todos juntos, e por último apareceu também a mim, como a um abortivo. Nem mereço ser chamado de apóstolo, mas a entrega, a confiança foi tamanha que foi grande igualmente aquilo que Deus fez através do apóstolo. E ele, sempre se achando pequeno, de Saulo mudou o nome para Paulo. Quem se chama Paulo, saiba já o significado. Paulo significa pequeno, miúdo. Ao pé da letra significa isso. Já imaginou? Aí, Paulinho ou Paulinha, você fica, se Paulo já é pequeno, Paulinho é piquititinho, né? Pichotinho. Paulão é uma redundância, não é um pouco complicado falar de Paulão, que é como se fosse pequenão, miudão, coisa estranha, mas paciência, acontece. Meus filhos, hoje Deus continua vindo ao nosso encontro, continua nos provocando, continua querendo nos sacudir, continua querendo nos fazer enxergar quanta necessidade o mundo tem ainda de que a redenção de Jesus também chegue lá. Continua querendo precisar de mim e de você. E aqui eu estou falando de vocação de uma forma geral, que abarca a totalidade dos batizados, não apenas para quem foi chamado a ser religioso ou sacerdote. Aqui trata-se também daqueles que abraçaram a vocação ao matrimônio. Aqui também, por que não dizer, aqueles que estão sendo provocados para exercer algum serviço no meio da sua própria comunidade, o serviço litúrgico, o serviço de evangelização, o serviço da catequese, o serviço aos mais pobres e assim por diante. São chamados de Deus, são provocações que Ele continua nos fazendo. Tem gente que intui imediatamente e de pronto já diz, eu estou aqui, conte comigo. Agora tem outros que demoram a entender. Esses são como aqueles caminhões velhos carregados subindo uma ladeira. Você já viu como é que é? Um caminhão velho com um peso e subindo uma ladeira é vamos. E você fica impaciente. Tem gente que é assim. E parece que ultimamente tem sido a maioria, né? Claro, para as coisas de Deus, né? Para a safadeza é na mesma hora. Paf! Nosso Senhor continua nos provocando. Não existe outra explicação, meus filhos. Quando a nossa inteligência se encontra com a verdade, ela tem que abraçar a verdade. E a verdade certamente vai nos instigar a que outros mais conheçam a mesma verdade que nos alcançou. E quando a nossa vontade experimenta ser amado por aquele que também é a verdade, nossa vontade quer também que outros mais sejam amados e amem aprendendo do amor. Não tem outra explicação para a vocação. Não, fulano não casou porque foi empurrado pela família. Se foi, então separa. É nulo, porque foi forçada a barra. Aquilo ali é falso. Não, fulano não entrou no convento ou no seminário porque foi frustrado no namoro ou porque não arrumou ninguém para namorar. Eu não entrei no seminário porque não arrumei ninguém para namorar. Eu não fui fazer o curso para ser padre porque não dava conta de fazer outra coisa na vida. Não foi por isso. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia,
eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Largaram as redes e o barco e o seguiram. Largaram aquela vidinha que parecia interessante, mas depois descobriram que não tinha mais graça. Largaram aquela situação cômoda, já estou acostumado com todo mundo, com um lugar, com essa vidinha. Largaram a comodidade, quem sabe, o sofá de estar de perna para o ar assistindo o filme na Netflix ou coisas do gênero. Largaram um pouco mais o celular, que fazia perder um tempo dedicando atenção a futilidades, a besteiras. Largaram um pouco, quem sabe, até mesmo o cuidado exagerado que tinham consigo por mera vaidade. Sei lá. Deixar o barco na praia pode significar largar um monte de coisa que a gente considerou importante, mas depois percebeu que era tudo perda de tempo. Porque não fazia de mim um ser humano melhor aquilo tudo. Porque não me projetava para a eternidade. Não, aquilo não me preparava para o céu. Faltava algo mais. Largar a barca na praia significa, portanto, meus filhos, assumir uma nova vida. A conversão de uma pessoa é sempre isto. É largar o barco. É deixar o que eu tinha vivido até aquele instante e começar a viver de uma forma completamente diferente. Tendo outras motivações. Tendo outras prioridades. Encontrando alegria, contentamento, satisfação, felicidade em coisas que até aquele instante eu só, digamos assim, olhava de relance, talvez até admirava nos outros e jamais me tocava que seria comigo. Não pense que a vocação só, especialmente aquelas vocações específicas de alguns serviços na comunidade, só vão acontecer naqueles que sempre foram de igreja. Isaías, por ter experimentado na liturgia, pode-se dizer assim, que era alguém que sempre estava nas coisas de Deus desde a primeira hora, e teve um momento que foi alcançado pela graça. Mas Pedro e os outros não eram assim. Talvez fossem judeus piedosos, mas estavam no seu dia a dia. E quando se trata de São Paulo Apóstolo, pior ainda, porque além de não ter nada a ver com a igreja, ele ainda perseguia a igreja. E de tantos outros que, de repente, tem um momento da graça de Deus. Esta semana, com a família, eu revi um filme bem interessante, que por incrível que pareça está na Netflix, coisa rara, Netflix passar filme católico, mas estava lá. Se puderem, assista. Luta pela Fé. A história do Padre Stu. Vão decorar? Se esquecerem, é só repassar o vídeo da primogênita aqui e você volta a esse momento, certo? De repente, a Pascom vai fazer alguma coisa, vai colocar um link ou coisa assim e dizer, o filme que o padre falou é esse aqui. É coisa rara a Netflix ter um filme católico. Claro, não conta tudo, às vezes sempre tem o viés do diretor, mas é uma história interessante de alguém que viveu uma vida louca, digamos assim, e que foi alcançado por Deus, que chegou à igreja, primeiramente, por interesse numa menina bonita. Mas a menina bonita era fiel a Deus e disse, comigo só casando. E você nem é batizado. Aí o cara se interessou em entrar na catequese para ser batizado. E o cara era boxeador, dava porrada em todo mundo. Depois, tentando ser outra coisa na vida, sem saber o que queria, tentou várias coisas e tudo dava errado. Parece que ele não era capaz de fazer nada bom. Até o dia que foi alcançado pela graça de Deus. Assistam, vale a pena. Prepare o lenço, vai ter uma hora que você vai ter vontade de chorar. Mas assista, Luta pela Fé, a história do Padre Stu.
Tá vendo aí? Crítica de cinema, né? Aqui também você acha por aqui. Para vocês perceberem, só para mais uma ilustração, para vocês perceberem de como nosso Senhor pode agir e atrair para si por diversos caminhos. No meu caso foi de um jeito. No caso do padre Cleberto foi de outro jeito. No caso do Caio, que é o menino que está escondido ali atrás, que vai ingressar no seminário propedêutico, amanhã, não é isso, a entrada no seminário propedêutico, foi outra história. Com cada um, Deus tem um momento de chegar. Só fiquem atentos. Lembra daquela: é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E Padre Zezinho, inspirado pelo Espírito Santo e pela leitura de Santo Agostinho, foi dizer: tenho medo de não perceber, tenho medo de fingir que não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado e virar para o outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de estar a gritar e te negar o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa e oferece uma graça e eu digo que não. Não é que tenho medo do Cristo, eu tenho medo de ser o idiota que perdeu a oportunidade. Traduzindo a isso, acorda. Já ia dizer uma palavra mais forte, mas não vou dizer não porque tem criança ali. Acorda. Se a gente fosse traduzir numa linguagem bem popular hoje em dia, Santo Agostinho não teria dito que tinha medo de Cristo que passa. Ele disse, na verdade, sobre si mesmo: eu tenho medo de ser um tão imbecil de não perceber o momento que ele chegou na minha vida. Você pode já ter feito papel de imbecil várias vezes. Não deixe que hoje seja mais um momento. E você volta para casa olhando para o espelho e dizendo: mas eu sou besta mesmo, né? Aquilo tudo foi para mim, aquilo tudo foi comigo. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Acorda, meu filho, acorda, minha filha. Ele continua chamando. E neste momento está chamando você também. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Que o Senhor nos encontre e que nós nos deixemos encontrar. Que o Senhor nos provoque e que a gente escute a provocação. Que o Senhor mostre como Ele é grande e como nos ama e que a gente perceba como é pequeno, imperfeito e precisando ser amado e amar. Que o Senhor de novo diga para nós: não tenha medo, eu vou lhe acompanhar. E que encontre de nós aquela resposta de disponibilidade e de total confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.